O programa Câmara em Debate volta e nós demos muita sorte, porque na segunda temporada criamos a possibilidade, a perspectiva de discutirmos a Câmara de Maceió com a estrutura do Executivo, acreditando sempre que as ações do Legislativo também influenciam o Executivo e do Executivo também influenciam o Legislativo. O meu convidado de hoje, você já conhece, é o vereador Kleber Costa, ele que é do PL, mas que deixa a casa para uma missão importante, que é assumir a Secretaria, né, de Cultura aqui de Maceió. E faz o casamento que eu já estava fazendo, entrevistando outros secretários por aqui passaram. Como está sendo esse desafio na cultura? O que é que o senhor leva de ideias para essa missão na sua vida? Eu sei que chega de coração aberto, que é a frase que eu sempre uso lá para o senhor que é cardiologista. Literalmente, né? Literalmente. Veja só, nós estamos recriando a Secretaria de Cultura. Você sabe que na gestão anterior o Ministério da Cultura foi extinto e neste governo atual foi recriado e, consequentemente, as secretarias municipais também foram. Então, a gente está fomentando novamente espaços de discussão, né, para desenvolvimento da cultura local, uma vez que estava um pouco desestruturado. Existia a FEMAC. A FEMAC era uma produtora, como se fosse uma produtora de eventos, né, e havia muita reclamação nesse aspecto, né, que cultura em Maceió era só show, né? Não era bem assim, haviam outras atividades, sem dúvida alguma, que eram realizadas. Eles trabalhavam com as armas que podiam. Predominou, diria assim, o evento artístico, né? Então, a gente hoje temos várias ideias colocadas já à disposição do prefeito. Por exemplo, Marcos, a Maceió não tem um centro cultural do artesanato que seja referência, né? É a única capital que não possui este equipamento. Então, nós já temos o espaço que é ali na Vila Emater, onde funciona a cooperativa, né, dos catadores de lixo. Aquele espaço ali nós vamos criar, se Deus quiser, já está sendo feito o levantamento topográfico, né? A cessão do terreno, nós vamos fazê-lo, a Comarp, já está tudo encaminhado, e se Deus quiser, a gente terá recursos para isso. Temos uma reunião solicitada ao senador Rodrigo Cunha, para ver a questão de emendas parlamentares, como também de outras lideranças políticas que poderão nos ajudar nesses eventos, né? A gente tem que ir em busca do recurso. As ideias são muitas, né? Por exemplo, Maceió não tem um teatro municipal. Então, nós temos aquele espaço do Hiper Bom Preço antigo, na Buarque de Macedo, que está lá à disposição, né? Então, vamos fazer todo o esforço para ver se a gente consegue transformar aquele espaço numa área pública importante, como o Teatro Municipal. Não temos uma orquestra sinfônica, né? É interessante, nós temos músicos qualificados, mas não temos estruturados dentro de uma orquestra sinfônica. Com, né, perfil acadêmico, com formação? Sim, com formação e tal. O arcebispado, aquele belo prédio, né, está sendo subutilizado. Entramos em contato com o arcebispo de Maceió, Dom Antônio, e propusemos a ele uma utilidade maior, melhor, voltada para a sociedade, né? Por exemplo, ou um museu de artes, né? Ou talvez uma escola de belas artes, que também nós não temos aqui em Maceió, que vai fomentar a cultura, que vai ensinar a criança, o adolescente a tocar um instrumento, né? a realizar um trabalho artesão, enfim. São ideias que nós temos em mente e que certamente vamos tentar ver recursos para que a gente possa... Aquele terminal turístico lá do Pontal da Barra está abandonado. Aquele espaço estava à disposição da colônia de pescadores. Faleceu o presidente da colônia, a coisa ficou abandonada, né? E hoje está também lá entregue ao camarada que prestava atendimento lá no bar, enfim, uma coisa
terceirizada e que praticamente se apossou do espaço. Numa área pública. Numa área pública, murou à frente, murou atrás, né? Então a gente tem também uma ideia de transformar aquilo ali num polo de artesanato, né? Agora, o importante, Marcos, não é só criar, é deixar com quem possa cuidar. Ter continuidade, manter, né? Porque não adianta você fazer um belo de um equipamento cultural investimento. E não ter quem cuide, né? Porque, claro que hoje a gente tem que ter parcerias. Né? É isso que eu queria explorar. O senhor acredita nisso? Acredito muito. Que o privado pode ajudar o público com uma ideia? Precisamos convencer o nosso empresariado a participar deste momento. Né? E principalmente tendo à frente do executivo um prefeito empreendedor. Né? Então a gente precisa, eu vou convocar o empresariado para uma reunião, né? Vou marcar um café no Palato, em algum lugar, e mostrar as diversas possibilidades, inclusive nas leis que nós temos aí, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Rouanet, que foi muito depreciada, mas que é uma forma do governo, do empresário, utilizar para abater do seu imposto de renda e ser útil esse recurso para aprimoramento da cultura local. Associar a imagem a ações culturais. Né? Além de associar a sua imagem de empresário, um empresário preocupado com a cultura, com o desenvolvimento da cultura. É marketing isso, né? O empresariado local ainda não despertou para este nicho, né, que é extremamente importante para levantar o seu nome, ou mantê-lo, ou divulgá-lo também como um mecenas, né, como uma pessoa envolvida com as artes. Quando a gente viaja, e não sei se o senhor já teve, claro que pela sua história, também teve a experiência de conhecer outros países, muito da viagem internacional está associada a um roteiro cultural daquele país com a recepção do seu turista, né? E a gente tem que sair um pouco, acredito que talvez seja essa uma das missões dessa reestruturação da cultura, de sair apenas da ideia do sol, mar e sal, né? Sal, mar e sol, a gastronomia já está consolidada, mas precisa de algo mais, né? Eu, inclusive, aproveito aqui o ensejo para agradecer ao Ticianelli, que eu pedi, Ticianelli, me faça um roteiro cultural, para não ficar só essa história que você falou, só sol e mar, né? O turista também quer ver o que a cidade dispõe, né? de arquitetura, e Maceió é riquíssimo, né? Tem uma história arquitetônica muito rica. Então o Ticianelli me elaborou um projeto que eu vou entrar em contato com o Eduardo do Turismo, a CVC, já falei com a CVC, para ir preparar folhetos. Você, quando vai a São Paulo, viaja a São Paulo, à noite você desce, o que eu vou fazer hoje à noite? Aí está lá uma série de livretos, né, na portaria, na recepção do hotel, você vai ali e escolhe um restaurante, um show, e é isso que a gente pretende fazer, disponibilizar para o nosso turista, né, estes eventos, que existem, mas não são trabalhados, né? Ou precisa talvez aprimorar um pouco e aumentar o arsenal que a gente possa oferecer ao turista. Então esse é um trabalho que a gente vai também procurar desenvolver, esse circuito cultural. O bairro de Jaraguá precisa também manter ele tem esse elan, né? Esse cheiro de cultura. Então a gente precisa trabalhar melhor o bairro de Jaraguá, transformando ali da Praça dos Leões, a gente costuma dizer Praça dos Leões, né, Marco? Mas não tem nada de dois leões, é um leão e uma raposa ali, né? Na verdade, ali era a Praça da Família Leão, da Praça dos Leões. Os leões da família. Leões os da membros família. da família. Não sei se você sabia disso, né? Então, aí de dos passou a ser dois, mas na verdade não existem dois leões ali, né? Então, daquele espaço até o posto, a gente quer transformar aquele num corredor cultural. É importante. Um detalhe que eu descobri, doutor Kleber, até com as ações da FEMAC e com a movimentação cultural, aquela mais efetiva, né, do divertimento, do entretenimento, é que existe uma cultura, uma economia que circula ali, que é a chamada economia criativa, né? Sim. Então é possível também traçar um perfil para uma economia cultural, é isso? É isso que o senhor acredita? Economia criativa é teatro, é música,
artes cênicas, né? Então, toda a atividade que possa gerar também economia, que possa gerar recursos, né? E que às vezes a gente não dá atenção ou não percebe, né? Quando você faz uma festa de São João, eu passei cedo pelo bairro de Araguá, aí vinha chegando o camelô, a pé, de bicicleta, de moto, um carrinho usado, né? Se estruturando ali, se arrumando, né? Isso é economia criativa, né? De extrema importância a gente ter esses polos de desenvolvimento, porque mexe com toda a economia, não só de forma econômica, mas de forma cultural. Alguém que mora na grota, não vou citar nome de grota aqui, mas que mora na grota, ele não tem recurso financeiro de assistir um show de um determinado artista. Ivete Sangalo, por exemplo, ele não vai jamais ir a Salvador ou ir a algum canto, ou mesmo quando aqui viesse para um teatro ou centro de convenções. Ou com um show só dela. Não, né? ou o show só dela, exatamente, ele não teria recurso. Então, isso também é cultura e é social, né? Quando você pode estar ali de frente com o seu artista do qual você é fã, presenciando o trabalho do artista. Então, é também esse trabalho que o prefeito JHC está proporcionando à sociedade alagoana. Eu tive a oportunidade de vê-lo concedendo uma entrevista e já venho acompanhando em nível nacional o quanto a Lei Paulo Gustavo poderá interferir positivamente no país, nas cidades, de um modo geral. Vi, inclusive, o senhor ali numa reunião com a presença também da própria secretária estadual, né, de Cultura, Melina Freitas, mostrando que, no caso da cultura, não há polos distintos, né? A pauta é uma só. Quando o interesse é do povo, é da sociedade, a gente não tem que ter cor partidária, né? A gente tem que trabalhar e buscar em prol da comunidade. O que é a Lei Paulo Gustavo? O que é que virá partidário? A Lei Paulo Gustavo é um estímulo à produção artística. Em função da pandemia, o grupo que mais sofreu com a pandemia foi o grupo artístico, né? Então, uma forma de fomentar de novo a cultura e criar condições para que eles voltem a crescer e a se manter, porque não basta fazer o show, não basta você pagar o cachê, você tem que criar condições para que aquele artista sobreviva lá no seu local de trabalho. Porque muitas vezes São João, por exemplo, o forrozeiro. Passou o São João, coitado do forrozeiro, ele passa dificuldades, mas muita dificuldade. Então a gente tem uma lei aí, Marcos, eu gostaria de colocar para você, que é a lei que vai ajudar esse forrozeiro, esse mestre, essa mestra, a ter um recurso financeiro. Essa lei já está aprovada, né, na Câmara de Vereadores, e a gente vai trabalhar junto ao prefeito. O prefeito é extremamente sensível. É do patrimônio vivo que você está falando? Do patrimônio cultural. Cultural, né? Exatamente, você me lembrou bem. Então, essa lei está aprovada. Quando nós lançarmos para o público a Lei Paulo Gustavo, eu vou pedir ao prefeito que regulamente, lance o decreto regulamentando a lei do patrimônio cultural, né? No caso da Lei Paulo Gustavo, o recurso é federal, todo federal? É federal. Já estou lhe convidando para o dia 7. Nós estamos vendo um local ainda. Ou Cinearte Pajuçara, pelo simbolismo do espaço. Isso. Ou então a Associação Comercial, se o movimento for também maior. Simbólico, né? Também simbólico. Né? E um espaço maior, mas eu lhe comunico. E o prefeito não está nem sabendo disso, mas eu espero que ele participe também e aproveite o ensejo da semana que vem, porque o programa já vai estar no ar. Já vai estar no ar. Para ele não ser pego de surpresa. Então essa lei é de recurso federal, são 8.700.000 reais. Né? Nós nos habilitamos, enviamos para o Ministério da Cultura o nosso plano de trabalho, foi aprovado, o recurso já vai estar em caixa até o dia 30, né? Demonstrando a agilidade do processo e a confiança, né? Colocamos um link no nosso Instagram, explicando como que o artista pode participar. Vamos fazer as oitivas, vamos ter as conferências municipais, fazer tudo direitinho,
conforme manda o figurino. Quer dizer que o recurso vem, mas tem que ter um debate e elaboração com a sociedade. Com a sociedade cultural, né? Para não ter nenhuma queixa de dizer que beneficiou mais A do que B, do que C. Então, quem está executando junto conosco é o Conselho de Cultura, né? Porque quem é que faz a cultura, se não os próprios artistas? Então, e reunidos dentro do Conselho. Se existe o Conselho, este que tem que ser ouvido, né, e ter uma participação ativa, e assim será na nossa gestão. Como é que é o modelo de investimento que é previsto na lei? É investimento a fundo perdido ou o que é investido, ele tem que retornar de alguma forma? Não, é a fundo perdido. O artista se habilita, lança um projeto, quero tocar 5 semanas em tal bairro, nas escolas e tal. Então a gente fecha o contrato e ele recebe uma parte no final de concluso o evento, recebe a parte final e assim por diante. 70% desse volume é voltado para artes cênicas, né? E o restante para as demais atividades culturais. É o que justifica o nome do próprio cinema, artista, né? O cinema, interesse maior. Grande figura, Paulo. Que a gente tem um movimento aqui muito bom, muito importante do cinema, com produções premiadas, inclusive, né? Feitas com muito esforço. Nós temos a Mostra Sururu, que nós vamos ajudar, né, nesse projeto, vamos colocá-la dentro do projeto, já dentro do que preconiza, né, o recurso, a aplicação do recurso, e outros deverão surgir. De forma que a gente espera, e aqui eu faço um convite a todos que fazem parte da cultura aqui do nosso estado, principalmente da nossa cidade de Maceió, participem das oitivas que nós vamos realizar na Secretaria. Entre em contato conosco através do nosso Instagram, vá lá na Secretaria de Cultura, nós temos um grupo esperando vocês que não tenham a habilidade, né? Nem todos conseguem mexer no celular, né? Se inscrever, dominar a técnica. Então, nós temos lá a Deise, procure a Deise que ela vai explicar tudo direitinho e inscrever você lá no processo, de forma que a gente está aberto, aguardando vocês para realizar os sonhos de vocês. Em relação à lei Paulo Gustavo, ela é progressiva, eu falo isso, digamos que agora o senhor tenha lá um volume para atender 10 mil propostas, a partir do momento que aquelas 10 mil, 8 mil forem executadas, consegue mais 10 mil, como é que é a lógica da lei? Uma vez contemplado todo o recurso, encerra-se ali. Poderão vir outras leis. Outras etapas, outros projetos do governo federal que a gente acredita que virão, né? Nós temos no Ministério da Saúde um artista e, evidentemente, ela deverá ter esta visão de fomentar a cultura artística do nosso país. Só corrigindo, no Ministério da Cultura, que é a Margarete Menezes. O senhor já teve encontro com ela? Já foi a Brasília? Não, nós está planejando ir a Brasília? Nós solicitamos, né? Pedimos vamos ter um encontro amanhã. O nosso senador Rodrigo Cunha ficou de bater um papo lá com a gente, que quer saber os nossos projetos. E eu estou aguardando que ele apareça lá amanhã e vamos solicitar essa agenda com a ministra Margarete, né? Porque uma coisa importante, Marcos, nós historicamente temos uma importância, não é que eu seja bairrista, mas nós temos uma importância histórica em relação ao quilombo, né? Em relação à nossa libertação dos escravos, muito mais importante do que Salvador. E, no entanto, do ponto de vista econômico, financeiro, cultural, Salvador se destaca muito mais do que internacionalmente exatamente, do que União dos Palmares, local onde foi dado o primeiro grito de independência nas Américas. Precedeu a França, a Revolução Francesa, precedeu a revolta do Haiti e tantas outras que aconteceram aqui na América Latina. Não se deu o devido valor à importância de União dos Palmares e ao Quilombo dos Palmares. Foram 100 anos, né, que o grupamento conseguiu se manter altivo, independente, com vida própria. E reconhecido internacionalmente também, porque quando teve os 100 anos, né, os 500 anos lá de Zumbi, né, sim, quando teve aquela possibilidade ali, os 100 anos, enfim, toda a mobilização,
vieram representações da África para cá, né? Embaixadores estiveram ali presentes também, fazendo aquele reconhecimento, reconhecendo a ancestralidade, né? Verdade. Também em relação àquilo. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer é se o senhor imagina também a ideia da cultura descentralizada, né? Claro que quando a gente fala do Jaraguá, o Jaraguá está numa área próxima à área nobre da capital. Essa ideia do Teatro Municipal aproxima, se sair do papel, torço para que saia, porque iria ajudar a revitalizar aquela área onde está o Bom Preço, todos os imóveis ali no entorno. O centro da cidade, o centro da cidade precisa ser revitalizado. O secretário Rui Palmeira, numa determinada entrevista, já falando na função de infraestrutura, informou que o Ministério tem como pretensão em todo o Brasil desenvolver habitações na área central. Então, quer dizer, se tem um município trabalhando por um lado, o Estado por outro, e garantindo isso, você levanta a economia, tira aquele jeito esquisitão que está ali, né, à noite, meio abandonado. Marcos, a gente tinha um projeto que chegamos a entrar em contato com a SEDET na ocasião, né, que era a nossa secretária, que hoje é presidente do CREB, esqueci o nome agora. Rosa Tenório. A Rosa Tenório. Então, nós chegamos a fazer várias reuniões lá com o CREA, com a Rosa e outros segmentos do imobiliário, né, maceuense. E a ideia era resgatar espaços que não estivessem sendo utilizados. Chegamos até aí, aquele edifício dos Palmares, na Praça dos Palmares, transformar aquilo ali em unidade habitacional, né? Então, a coisa... A gente às vezes não avançou, tem a vontade de fazer e tal, mas às vezes esbarra nos muros burocráticos, né? Mas aquele prédio, por exemplo, está ali abandonado, no centro da cidade, com uma visibilidade fantástica do mar, né? E precisando ser utilizado de alguma forma, ou como unidade habitacional, ou como unidade da própria estrutura do executivo, ou o governo federal, ou o governo estadual, ou o município de Maceió. Quem sabe fazer ali toda a estrutura da prefeitura naquele imóvel. O senhor imagina uma forma de levar a cultura para os bairros mais afastados? Eu sei que quando a gente fala afastado, lembra logo do Benedito Bentes, mas não é só ele, né? Tem várias outras opções na parte alta. Não tenha dúvida. A gente andou olhando, né? Por exemplo, lá no Benedito Bentes, o espaço que foi da Coab, né? Tem um espaço enorme, que a Coab ainda não foi extinta, ainda tem processos judiciais e tal. Só que o espaço não é muito... tem um declivezinho e tal, o que dificultaria a construção, que nós já temos a planta, nós já conseguimos fazer uma planta, né? E aquele espaço para o centro de referência do artesanato não vai ser possível, mas ali, se Deus quiser, ele vai trabalhar uma possibilidade de construir alguma coisa voltada para a cultura. Na Vila Emater, a gente encontrou espaço para fazer o polo do artesanato, de forma que a gente está diversificando. No Flechal, a gente tem um espaço também muito bom e com o apoio, talvez, do recurso financeiro que está se discutindo e se aplicando naquela região, a gente também possa construir algo voltado para a comunidade na parte cultural. Pois é, eu não tenho dúvida de que, pelo seu conhecimento, né, como consumidor também de cultura, e com a colaboração das pessoas certas e das empresas certas, considerando que o governo federal se compromete também a honrar, não é, esse resgate do movimento cultural, se respira ares de esperança, né? E acredito que para a cultura isso é importante. Foi isso que fez o senhor aceitar esse desafio? Sim, sem dúvida. Eu gosto de fazer coisas que têm começo, meio e fim, né? Então, na Câmara de Vereadores, a gente tem começo, pode até chegar no meio e dificilmente chega no fim, né? Você como... Chega o fim do mandato. O fim do mandato. Pois é. Porque você vai depender de terceiros. Na parte final, você depende de terceiros, né? Ou é de alguma secretaria, é da caneta de alguém e tal, né? Bom, você na parte de executivo, como secretário, você tem todo o controle, você sabe o recurso,
você tem disponibilidade de X recursos, você sabe onde recorrer, né? com certa condição de fazer, de conseguir o objetivo. Então, isso me dá mais conforto, né? Eu acho que eu estou mais realizado lá na Secretaria. O senhor acha que Maceió tem características parecidas com outras capitais nordestinas, ou em termos de desenvolvimento cultural, ou a gente pode desenvolver com a nossa própria característica? Olha, a gente tem muita condição de fazer crescer o que nós já possuímos. Alagoas tem 29 folguedos. É o estado, salvo engano, que tem maior folguedos aqui do Norte e Nordeste. Exato. Se não for o primeiro, é o segundo. Exato. Então a gente precisa estimular esse pessoal. A Sanfona de Oito Baixos, por exemplo, que completou 70 anos, que foi lançada este ano, né? Só tem hoje em Alagoas 12 pessoas que conseguem tocar a Sanfona de Oito Baixos. Então a gente não pode deixar morrer isso aí. Eu estou citando o exemplo da sanfona, como pode ter algum folguedo que é mantido de pai para filho, é uma herança familiar, e que de repente alguém pode, não vou querer seguir mais isso que o meu tataravô, meu avô e meu pai, eu quero agora trabalhar, ser advogado, enfim, deixar morrer aquilo que toda a família trabalhou. Porque existe muita coisa na cultura que é familiar, né? Você vai no Pontal da Barra, ali é uma casa vizinha da outra, todas as famílias trabalham com artesanato. É a avó, é a mãe, é a filha. E muitos são parentes. Né? E são parentes, né? Então, é uma coisa que a gente não pode deixar morrer. Graças a Deus, a gente tem esse núcleo grande, enorme, que está mas não vamos brincar, né? A gente tem que trabalhar, estimular esse pessoal a continuar fazendo o que eles gostam de fazer, mas vivendo principalmente disso, né? Isso que é importante. Kleber Costa, vereador, médico cardiologista, sempre de coração aberto para os novos desafios, agora secretário municipal de cultura. Quero agradecer esse primeiro contato, né, na pasta. Espero que daqui a um ano, talvez, a gente tenha novos resultados para explorar na área e que o senhor consiga deixar sua marca também na área cultural aqui de Maceió. Até uma próxima oportunidade, doutor Kleber. Eu que agradeço, Marco, a possibilidade, e vamos ver se no primeiro semestre do próximo ano a gente tem alguma coisa de pronto, né, acabado para colocar aqui para você e muito para bom. Os seus ouvintes. Está vendo aí? Você que está acompanhando o Câmara em Debate, você sabe, sempre estamos trazendo coisas novas para você conhecer quem são os personagens que agem politicamente em defesa e pelo futuro também da capital Maceió. Até um próximo Câmara em Debate. Fique com a gente. Até lá.